dos grupos escoteiros, né? Para os presidentes dos grupos escoteiros, é realmente criar esse lugar de debate, esse espaço de experiência, de tomada de decisão e de estratégica mesmo, né? De questão de comunicação. Por exemplo, hoje na nossa pauta, nós temos 3 temas, se possível 4, que a gente quer compartilhar com vocês, e eu sei que pela nossa resolução a pauta deveria ter ido junto com a convocação, mas a gente estava em alguns ajustes finos nessa correria, a gente não queria perder o prazo da convocação. Eu juro que a gente, no próximo momento, a gente vai ser mais assertivo nisso, mas tem coisas que a gente quer compartilhar com vocês, até porque quando acontecer, se acontecer, nós entendemos que os presidentes dos grupos escoteiros já devem estar comunicados, já devem estar coesos na informação, porque vocês realmente são as pessoas aí que vão comunicar seus grupos, os seus associados, né? Então, Michael, quando a gente está lá à frente do grupo, alguém faz, vocês viram o que aconteceu? Aí tu vai poder dizer assim, ó, vi, e essa decisão foi por isso, essa mudança afere nisso, e tem essa repercussão. Então, o presidente do grupo escoteiro é realmente essa pessoa que tem um lugar muito importante nesse conselho, porque conforme a resolução, esse conselho ele vem realmente provocar políticas regionais mais assertivas, vem debater, criar grupos de trabalho para debater taxas e registros, inscrições de eventos, vem buscar a criação de comissões e grupos de trabalho específicos de questões que possam surgir, que a gente possa apoiar o âmbito do movimento escoteiro na nossa região e deliberar sobre qualquer questão. E, claro, o compromisso de todo presidente é qual, né? É informar, ter clareza, levar as informações para os seus grupos escoteiros, para os seus contribuintes, contribuindo de maneira que a gente possa realmente fortalecer a região escoteira nesse sentido de ter a informação, de saber algumas coisas que acontecem e não ter aquele sentimento de ser o último a saber. Conforme a gente fez algumas visitas, né, o Bruno também, a gente conversou sobre isso, até, Bruno, depois, quando o Marcos apresentar, eu falei do teu nome depois da nossa visita. Lembra sobre o Campo Escoteiro Paulo dos Reis? Sim. E hoje a primeira pauta é sobre apresentar um pouco, né, dessa história do Campo Escoteiro Paulo dos Reis, esse processo, como aconteceu. Na primeira semana da gestão, quando a gente assumiu, além da gente ter uma questão que o Marcos vai trazer, que é uma questão jurídica, né, que a advogada que a gente havia contratado, na verdade, antes da gente assumir já, ela deixa o caso, e aí a gente institui uma comissão, lembra que a gente instituiu já logo no início do mandato uma comissão. E a importância dessa comissão é para que pessoas capacitadas, especialistas, conhecedoras, né, de processos, advogados e parlamentares também que possam contribuir com uma articulação, tanto de Estado que eu falo, né, de cidade, Estado, entes federados, quanto uma questão jurídica, para que a gente possa ser orientado nos melhores caminhos nesse sentido. E dentro dessa comissão, a gente colocou uma pessoa, assim, que, muito, além de muito qualificada, ele é um advogado, né, Marcos? Mas eu não posso deixar de ter a oportunidade de se apresentar da maneira correta. Ele é um presidente de um grupo escoteiro também, então é o nosso irmão escoteiro, é um presidente nos mesmos desafios com vocês, mas ele se mostrou muito debruçado em entender o processo. Ele leu o processo, ele fez análise dos processos, ele criou uma linha do tempo no processo. E ele tem nos ajudado muito nos encaminhamentos do processo, e, inclusive, quando a Escritório Nacional vem e assume, né, efetivamente, o Escritório de Advocacia Nacional, ele vem representar, no caso, o Marcos, ele fica como um representante na cidade de Florianópolis, portanto, né, tanto entendimento já do processo que ele tem. Então, hoje, nosso primeiro item de pauta mesmo é o Marcos, né, então, esse advogado, né, qualificado, mas chefe escoteiro, também presidente de um grupo escoteiro, que nos últimos 72 dias, junto, né, com toda essa diretoria, vem coordenando essa comissão de trabalho do Campo Escoteiro Paulo dos Reis, e às vezes a gente também sabe que ele fica sozinho, mas ele vai, ele propõe, e hoje ele vem trazer umas propostas e apresentar alguns caminhos que nós, enquanto instituição,
podemos e vamos tomar, né, possivelmente nas próximas semanas, nos próximos meses. E para a gente é muito importante isso passar por esse grupo de trabalho aqui, que são os presidentes da região. Então, Marcos, por favor, toma a palavra, né? Esse momento é teu e quero publicamente, novamente, assim, em nome da diretoria regional, agradecer toda a tua dedicação, todo o teu trabalho, né? Toda a seriedade que tu tem levado e toda a tranquilidade que você vem trazendo para a gente, né? Para vocês terem uma ideia, o Marcos, cada vez que conversa com a gente, ele fala, olha, a gente pode tomar essa decisão, e os impactos de cada decisão que a gente vai tomar, então a gente fica muito confortável em saber que você está com a gente, nos apoiando nesse sentido. Então, Marcos, primeiro eu queria te apresentar a todos os presidentes, o Marcos é presidente do Grupo Escoteiro Ilhas Guará, e nesse momento agora ele vai, assim como para a diretoria, né, fazer essa tomada de linha do tempo, esse estado da arte, de como surgiu, como se desenrolou todo esse processo e aonde estamos e o que podemos, nesse momento, estar tomando como atitude, tá bom? Então, agora com vocês, o nosso advogado aí, representante dos escoteiros de Santa Catarina. Marcos, está contigo, tá? Obrigado, Vanessa, obrigado pela deferência, né, pelas palavras. Eu acabei ingressando na questão do processo muito mais pego de surpresa pela informação de que existia isso, então tinha desconhecimento, até como presidente de grupo foi uma situação um pouco constrangedora, né, por não ter tido conhecimento prévio a respeito desse processo, né, fui informado em roda de conversas que existia essa ação, e aí fui tomar conhecimento do que se tratava, foi mencionado uma vez no grupo do distrito sobre esse processo, e eu fui tentar entender um pouco o que era, e se eu conseguiria contribuir com alguma informação, com alguma, enfim, algum respaldo jurídico, alguma coisa assim, que pudesse nos ajudar, até porque eu não sabia em que pé que o Grupo Escoteiro, que a União dos Escoteiros do Brasil estava inserida, né, se havia uma defesa ou não, e aí foi que a gente tomou o pé que a situação estava bem complicada. A situação estava um pouco delicada Tirando um pouco. Isso ali é dos outros, cada um que está falando. E não era a nosso favor, não era do nosso interesse o que estava acontecendo naquela situação do processo. Tentei conversar com quem estava na situação dentro da diretoria, tentei conversar com o advogado que estava acompanhando o caso no momento e não teve muito acesso naquela oportunidade, mas a partir da eleição agora que aconteceu esse ano, a gente conseguiu um pouco mais de contato. Veio no processo para que todo mundo tenha conhecimento, estou tentando montar uma linha de raciocínio aqui, por isso que eu estou divagando um pouquinho, porque é saber em que pé que cada um está dentro dessa dinâmica do processo, em saber em que pé que cada pessoa está, né? Então, existe uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público Federal, contra o INCRA, né, nesse caso, porque o INCRA deveria ter feito uma normativa que respaldasse os quilombolas, que respeitasse uma demarcação de áreas para eles. Então, a origem do processo é essa. E isso, nós estamos inseridos nesse local porque é o Parque Estadual do Rio Vermelho. Acho que essa linha de raciocínio todo mundo tem, né, de saber qual que é a origem. No ano passado, foi feita uma ação possessória da União dos Escoteiros do Brasil, de Santa Catarina, reivindicando aquela área a partir do que, num determinado momento do processo, os quilombolas reivindicaram a área e nos tiraram lá do que é o campo escoteiro Paulo dos Reis, aqui em Florianópolis. Então, meio que a forceps ali, nos tiraram do local, trancaram o portão e não nos permitiram mais o acesso. Então, a situação basicamente é essa. São duas ações principais. Essa ação civil pública, essa ação era coordenada por uma procuradora federal, que hoje está em Brasília. Então, ela é a mesma procuradora
que foi responsável por outros embargos aqui, inclusive aqui em Florianópolis, referente à marina, que era para ser instalada, tinha um projeto de instalação, de criação de uma marina aqui na beira-mar norte. A partir do deslocamento dela, da transferência dela para Brasília, esses gargalos começaram a ter continuidade, solução de continuidade. Então, hoje, o IMA já se manifestou por incompetente nesse processo da Marina, a Prefeitura conseguiu resgatar isso de novo, o projeto está em andamento, e cada vez que acontece um andamento nesse processo, eu encaminho para a Vanessa, para dizer, ó, aqui está mexendo, então pode ser que alguma coisa venha para a gente, né? Referente a isso, porque o procurador que está envolvido no caso agora, ele até nem pode muito mais se manifestar, porque o processo já está adiantado, né? Já tem manifestações de ambos os lados, enfim. Mas a gente ainda tem sempre uma esperança de que, enquanto não houver sentença, a gente consiga resolver alguma coisa em nosso proveito. Pois bem, dito isso, ontem saiu uma manifestação na ação de reintegração de posse, para que todos entendam. Foi iniciada por o escritório, a diretoria regional contratou um escritório da advocacia, que deu início na ação possessória, com o pedido de uma liminar que foi negada, né? Isso, acredito que quem estava lá na Assembleia pôde observar isso que foi lido lá, teve uma narrativa, um parecer, um relatório sobre isso, aquele indeferimento, né, daquela liminar que aconteceu. Nesse meio tempo, que houve a troca ali da diretoria, a diretoria nacional, que tem um escritório de advocacia contratado, uma assessoria mensal, colocou o escritório à disposição. Então, qual que foi o enlace que foi feito aqui com a atual diretoria e essa situação? Foi de saber em que ponto a gente conseguiria trazer, de fato, o sentimento dos escoteiros aqui para dentro. Não só uma defesa técnica, mas uma defesa que trouxesse, de fato, não só aquilo que está mencionado lá na ação civil pública, que é um camping dos escoteiros, mas não, que é um campo dos escoteiros e todos esses 50 anos que estão envolvidos lá dentro, de história, de todo o movimento que está lá dentro. Então, a gente fez 2 reuniões com o escritório da advocacia, fizemos reunião com o advogado que estava acompanhando a ação civil pública também, e aí o contexto mudou. Eles passaram a nos ouvir e passaram a permitir que a gente trouxesse manifestações aqui. Digo isso porque na ação civil pública foi encaminhado, então, na ação possessória, melhor dizendo, foi encaminhada uma petição do escritório que nos representa hoje, que é o escritório lá de Curitiba, que é a assessora nacional. Foi encaminhada uma petição lá, foi dado prazo para o Ministério Público se manifestar, e essa decisão saiu ontem, inclusive, Vanessa, essa manifestação do Ministério Público Federal, e eu só acabei vendo ela agora, de que foi dado a oportunidade da gente provar que a gente tem direito à posse agora, que é o que não foi dado naquela liminar. A liminar diz que nós éramos meros detentores, não teríamos nem legitimidade para o processo. Então, o Ministério Público, a opinião, não sabemos se o juiz vai acatar, mas a opinião do Ministério Público é no sentido de que agora a União dos Escoteiros do Brasil e os quilombolas têm que fazer prova de quem de fato tem a posse. Não a posse de agora, não a posse invadida, mas que a posse nossa é legítima e que houve o esbulho, que houve a entrada deles lá no local de forma inadequada, com o uso da força, com a retirada da gente lá. Temos 2 boletins de ocorrência registrados e tudo mais. Então, diante desse cenário, as coisas parecem mudar, parecem estar mudando. Não sei até que ponto isso vai conseguir mudar para ser satisfatório para a gente, mas é um sinal de mudança, pelo menos nessa ação possessória. Na ação civil pública, por outro lado, ela está se encaminhando para a sentença. Então, a gente precisa agilizar o que a gente puder agora nessa ação possessória, para poder entrar na ação civil pública com alguma força, com algum instrumento para dizer que, de fato, somos possuidores e devemos ser ouvidos nesse momento. Mas a gente também não pode alimentar falsas esperanças, né? A situação ela não é favorável hoje. É um caminho que está começando a mudar. Se a gente vai conseguir mudar ainda, é muito incerto para a gente poder dizer. Mas que novas manifestações, novos interesses e novos indicativos nos dão um pouquinho de esperança aqui. Se a gente estava vendo o copo cheio, quando a gente assumiu aqui, acho que agora começou alguma coisa ali pingar para a gente poder
mudar esse cenário. E a minha fala hoje, a pedido da Vanessa, era um pouco de trazer esse panorama, né, do que eram os processos, e principalmente um ponto, que quando nos disseram que nós não éramos detentores da área do campo coteiro, a gente tinha duas responsabilidades lá dentro, água e luz. Quando disseram que a gente não tinha a responsabilidade por ficar lá, que aquela área deveria ser ocupada pelo quilombo, foi decidido que a água e a luz não deveria ser desligada. Mas não disse que era nossa responsabilidade manter. Mas hoje nós pagamos lá a água e a luz. Então, por orientação do próprio escritório, em conversa com eles em alinhamento, uma estratégia processual era alegarmos, pedirmos o desligamento, para que em algum determinado momento, ou o juiz, ou enfim, quem fosse decidir a respeito disso, dissesse, não, isso é responsabilidade de vocês. Vocês são os possuidores do terreno. Então é responsabilidade de vocês o custeio da água e da luz. E a gente ter essa informação para nos dar respaldo na ação possessória. E aí, se o próprio juiz do caso dissesse, não, vocês vão manter. Não, se a gente vai manter, então a gente não é detentor. Então somos possuidores. Então a orientação de forçar o cancelamento da água era provocar o poder público a se manifestar sobre a posição da União dos Escoteiros do Brasil frente àquele campo de fato. Se somos detentores, não é responsabilidade nossa, é responsabilidade da União manter. Agora, se somos possuidores, diretamente, é nossa responsabilidade, sim, manter aquele custeio. Então, a minha fala veio nesse sentido hoje, de falar sobre isso, e aí, segundo, não sei se quer continuar daqui, presidente, para poder solicitar as manifestações. Não, você pode conduzir, porque eu acredito que a gente está aqui junto contigo, mas você é a pessoa que tem mais respostas do que a gente, né, Cielo? Então, assim, a gente mas a questão da votação, vai ser votação, como é que... Então, o que a questão, né, que o Marcos nos traz, né, sobre o corte da água e da luz. Para que a gente tenha essa mobilização realmente, para que a gente gere materialidade, né, Marcos? Principalmente para o encaminhamento do processo. E tendo em vista isso, a conversa com vocês, com os presidentes, é principalmente porque um dos impactos que isso pode ocorrer é questão de mídia, a gente não sabe ter o controle, né, de todo esse desdobramento, certo, Marcos? Então, a gente pode ter um cálculo, dizer assim, não, eles vão entrar com outra medida protetiva, eles podem entrar com alguma outra questão, mas a gente não consegue prever todo o desenrolar dessa atitude. Então, o João, ele está pedindo o uso da palavra, né? Então, João, pode contribuir. Oi, boa noite. Sobre esse tema... Desculpa, João, só diz o grupo escoteiro e... Certo. Obrigada, viu? Perfeito. Estou na função de diretor-presidente do grupo do Ar Ercílio Luz, em Florianópolis. E sobre essa questão do grupo escoteiro, achei bastante oportuna essa colocação de tentar fazer provas a nosso favor. Mas pensando aqui que pode ocorrer também a situação contrária, darem digamos, a gente solicitar o corte de energia e da água, isso ser concedido, e daí o movimento, os quilombolas, então, vão lá e pedem eles a autorização para a energia e para a água daquela propriedade, né? E daí eles vão produzir provas a favor deles, né? Então é uma situação um pouquinho delicada, né? Aparentemente a primeira ideia parece boa, mas o contrário também pode ser ruim para a gente. Então é isso que eu queria contribuir. Perfeito, João. E é por isso que assim, né, Marcos, e o Marcos está aqui conosco, desde o início, quando surgiu isso, a gente vem escovando mesmo, né? Manuel de Barros disse que a gente tem que escovar as palavras, as hipóteses, enfim. Eu não sou da área do direito, sou da área da educação, então eu uso Manuel de Barros nesse momento, mas a gente vem realmente refinando esse pensamento, porque a gente entende que o impacto ele pode ser para todos os caminhos, né? Então a gente fica tentando levantar todas essas possibilidades, e por isso que a gente traz hoje aqui, né, para que todos que possam contribuir, esse é o momento para nos ajudar a tomar essa decisão. Bruno, por favor. Marcos, ele é o Bruno que a gente já tinha conversado, né? Olá, boa noite a todos.
Então, Marcos, presidente, o que me ocorreu foi mais ou menos na linha também do João, tá? Porque eu entendo que pode ser uma estratégia válida, mas eventualmente essa estratégia pode não colar, né? E eu acho que assim, enquanto a gente tiver pelo menos essa água e essa energia registradas em nome dos escoteiros, é um elemento a mais que a gente tem para comprovar, porque isso não deve ser de hoje, né? Há quantos anos que nós temos a ligação de energia e de água lá no campo escoteiro? Então, assim, é complicado a gente opinar sem conhecer a fundo o processo e acredito na boa fé e na boa intenção dos advogados que estão representando a União dos Escoteiros, mas eu acho que demandaria uma avaliação um pouquinho mais criteriosa para a gente acabar não tomando nenhuma atitude que talvez não seja mais correta, né? Alex, eu vou te passar a palavra, mas vai seguindo aqui, né? Até porque, pensando, né, Marcos e Bruno e todos que estão aqui, com esse novo fato gerador ali que trouxe no processo hoje, né? Então, acredito que eles já estão nos reconhecendo nesse processo. E então, a manutenção disso, a gente precisa realmente estar fazendo isso, que é levantando todas essas hipóteses. Alex, por favor. Teu áudio, Alex. Ah, não tem nem áudio, Alex. Tu não habilitou o microfone, eu acho. Tá sem som. Tenta agora. Não. Vou fazer o seguinte, Alex, eu vou passar para o Nelson, enquanto tu tenta corrigir a questão do teu microfone. Nelson. Boa noite, meus irmãos de lenço. Boa noite, senhora presidente, demais presidentes. Prazer aqui estar com vocês. E eu tenho duas perguntinhas, porque eu cheguei a ler esse processo também. Também tenho uma formação jurídica. E eu tenho duas perguntas, viu, Marcos? E desde já, por favor, compreenda que é só uma curiosidade, porque eu li esse processo em novembro do ano passado. Então, eu fiquei sabendo, a situação foi a mesma. Eu fiquei sabendo no final do ano da existência desse processo, pedi um número, me forneceram um número, acabei lendo e participei depois do relatório da Assembleia lá em Lages, que eu vi aquele relatório bem superficial sobre a situação toda. Esse é o meu conhecimento. Mas eu faço duas perguntas. Se as nossas petições foram munidas de um pedido de justiça gratuita, já que a UEB ela pode fazer esse requerimento por uma questão de ser uma entidade sem fins lucrativos, né? E aí tem o artigo 99 do Código de Processo Civil, se eu puder colaborar nesse sentido. E se a UEB, e aí eu direciono ao presidente essa questão, se nós estamos fazendo um provisionamento de uma eventual sucumbência, por quê? Porque é público e notório a ideologização do direito no Brasil, né? Então, hoje, o que menos vale hoje no sistema, nós temos aí uma jurisprudência de compadria, uma jurisprudência de lacração, ou mesmo uma jurisprudência voltada aos ideais reacionários, menos ao Estado democrático de direito. Então, nós estamos vendo essa situação, e tratando-se de conflito, um conflito entre o ECA, porque nós, em última análise, nós estaríamos representando os interesses de crianças que estariam voltados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós estamos também lutando contra uma outra vertente, entrando em choque com a relação das comunidades quilombolas, que também é muito cara a discussão no âmbito nacional. Então, já imaginando uma ideologização de uma sentença, visando já um preventivo, se nós já podemos pensar ou se já estamos fazendo esse provisionamento numa eventual revés. Era só essas minhas perguntas. Com relação ao processo, sim, há um pedido de gratuidade lá, ele, salvo engano, no primeiro despacho não teve deferimento,
tu confirmar depois, mas teve o pedido. Boa noite, me ouvem agora? Sim, Alex. Tá. Boa noite, meu nome é Alex, eu sou atual presidente do Grupo Escoteiro Garapuvu 186 de Florianópolis. Somos o grupo escoteiro, temos a alegria de dizer que somos o grupo escoteiro mais próximo do campo escoteiro, né? Então, eu quero fazer aqui algumas observações. Primeiro, do meu ponto de vista, cortar a água e a luz não implica, não nos prejudica, porque nós não estamos discutindo o direito atual, nós estamos discutindo 50 anos de uso do campo. Então, isso é uma ação que não vai, na minha opinião, não vai reverberar em eventual decisão judiciária por conta disso, minha opinião. E segundo, aí já é uma pergunta, e do ponto de vista político, a gente não consegue apoio à nossa causa com o governador, com alguns entes políticos, porque eu não acredito que isso fique só na esfera judiciária. Gente, eu vou acumulando todas essas perguntas do provisionamento desse movimento que a gente tem feito com o Legislativo, tá? E com o Executivo. Agora eu vou passar para o STP e depois para o Massarico, tá bom? Para a gente levando para as considerações. É o Ângelo Cascais, né? Isso. Boa noite. Boa noite, pessoal. É o Rubem do Ângelo Cascais aqui de Palhoça. Na verdade, é mais uma pergunta. Pelo que eu vi do processo, pelo que eu acompanhei do processo, nós estamos mais para perder do que para ganhar. Se nós estamos mais para perder do que ganhar, assim como o presidente falou ali, eu concordo com ele. Nós não temos nada a temer de cortar a água e a luz. O máximo que vai acontecer, a gente já perdeu o que já perdeu. Não tem muito para onde correr. Se a gente cortar a luz e o pessoal lá disser, vocês têm a posse e vocês têm a posse, pronto, geramos prova para nós. Se a gente cortar a luz e eles disserem, o pessoal lá agora tem a posse, cara, eles já estão mais com a posse do que nós. Então, nós não temos muita eu posso estar errado, Marcos, a respeito disso, mas... Sim, eu gostaria de fazer um incremento aqui só antes da gente gerar polêmica, que eu acho que talvez a minha fala não tenha sido completa nesse sentido. É que antes da gente chegar na hipótese de cortar, a intenção agora, na verdade, é transferir para a União. O primeiro ponto seria transferir para a União. Então, já tiraria a hipótese de eles irem lá requisitar o cancelamento, a titularidade. Né? Então, passaria primeiro para a União, porque segundo, a gente tentou já fazer uma passagem para o Estado, mas como a União se diz a titular lá, mesmo com as matrículas em nome do Estado, que é outra situação que está sendo discutida, o Roberto vai me corrigir aqui melhor, agora não lembro se foi a Casão ou se foi a Celesc, que encaminhou um ofício em resposta dizendo que teria que ser pedido para o ente que hoje seria o titular, por causa do processo, seria o detentor, o responsável pela área, que seria a União. Então, na realidade, a Casan e a Celesc só podem fazer com o de acordo do Estado. Então, a gente solicitou ao Estado, fomos na audiência lá, e o Estado respondeu dizendo que a responsabilidade é da União, não deles. Isso. Obrigado, Roberto. Eu gostaria de fazer uma pergunta também ao Marcos, possível? Sim, vamos fazer assim. Ayrton, tu dá a palavra a vez para ele, Ayrton? Pode ser? Sem problema, sem problema. Pode fazer, chefe. Eu sou o chefe Emir, do Grupo Escoteiro Taperas Cajós, aqui de Itapema. A minha pergunta é a seguinte: quem moveu esta ação foi alguém que mora nessa área, que é quilombola, que já ocupa essa área, ou foi a União ou seja, foi o Estado que promoveu essa ação? A ação civil pública, quem é o titular, o autor da ação é o Ministério Público Federal. O que ele fez? Ele viu que o INCRA estava omisso com relação a essa regulamentação da área dos quilombos, e aí ele moveu uma ação obrigando o INCRA a fazer isso. Então a natureza da ação é essa. E aí no desenrolar disso,
né, e muito em parte nós termos ficado, de certa forma, um pouco omisso, passivo com relação a isso, melhor dizendo, foi que gerou esse enredo da gente ter que desocupar a área hoje, fruto de enfim, decisões diversas. Tá. E aqui em Itapema, nós temos também uma área que chama Tabuleiro, né? Que também era antigamente uma área de quilombolas, mas ninguém reivindicou, talvez o INCRA também não tenha prestado atenção nisso, e a área acabou sendo ocupada pelas pessoas, e o que se ficou sabendo na época, sei, 20, 30 anos atrás, é que quem teria direito a reivindicar seria alguém que morasse na região, que teria o direito de fazer essas reivindicações, né? Não sei se está me entendendo, acho que, digamos, essa forma do Estado, por exemplo, mobilizar um processo é uma coisa legal, está dentro da legalidade isso? Sim, está dentro da legitimidade do Ministério Público quando ele pede para o INCRA fazer o trabalho que competeria ele, né? Nesse sentido, sim. Então, no nosso caso agora, é provarmos que ocupamos a área por 50 anos ou mais e temos o direito a continuar ocupando essa área. Seria isso, no caso, a nossa causa agora? Sim. Eu vou tentar fazer uma reunião de alinhamento com o escritório lá, de novo, com o escritório de Curitiba, porque agora a gente tem essa parecer do Ministério Público na ação possessória, e a gente precisa entender o contexto dessa ação civil pública, porque muito que aconteceu ali, só trazendo a título de informação, muito do que está ali contextualizado é pautado em estudos de historiadores, estudos antropológicos que estão ali falando sobre a família, né, o contexto familiar da pessoa que deu origem ao quilombo lá, Vidal Martins, né. Analisando um pouquinho a fundo, eu acho que não sei se precisava estender tanto assim a fala para não gerar outros debates, mas vou tentar ser bem resumido. Dentro dos estudos, a gente identificou pontos de falhas de contexto, documentos rasurados, documentos inelegíveis, que estão dentro de um estudo, eles não estão anexados ao processo, eles estão dentro de um PDF, que é como se fosse uma monografia, e ali tem colagens do que seriam documentos históricos. E eles são contraditórios muitas vezes, assim. A própria família, quando faz desenhos do que seria a área, não seria na área que hoje é o Campos Coteiro, por exemplo. Aonde seria a família? Ela seria na outra margem do que é a BR hoje, seria para o lado da Lagoa. Então, assim, tem outros critérios de debates que a gente pensa em trazer, mas é que a gente, como eu falei anteriormente, a gente chegou tarde no processo. Né? A gente está tendo que trocar a roda com o ônibus em movimento e tendo que ser o motorista dele e o cobrador ao mesmo tempo. Então, a gente está num contexto complicado aqui do processo. Mas tem erros lá que deveriam ter sido alegados pelo INCRA, não simplesmente ser complacivo e trazer o estudo lá e dizer, isso aqui, pronto, acabou, não teve perícia sobre aquele documento, não teve uma outra análise do Ministério Público confrontando aquilo, o próprio movimento escoteiro ficou ali só participando das audiências de negociação, esperando que o acordo da Procuradoria-Geral do Estado fosse passar, que a Procuradoria trouxe um acordo em um determinado momento, que deixaria de fora a área da PM e a área dos escoteiros, do campo, né? E aí o juiz negou, disse, não é viável, ou toda a área ou não é nada. Então, de novo, a Procuradoria teve que fazer um novo acordo, né, entregando toda a área, então, assim, tem erros ali. E aí a provocação que foi feita para o escritório conseguimos mexer nisso, mas não somos autores do processo, tudo bem, mas e a parte lá do direito processual que fala lá sobre litisconsórcio, a gente não consegue entrar como terceiro interessado, fazer embargos de terceiro, não consegue entrar no processo de alguma forma? Então, essa provocação que está sendo feita aqui para a gente entrar lá, tal qual um autor naquela ação, ou um réu naquela ação lá, e ter a mesma legitimidade para construir essa narrativa de que tem erros aqui. Tem erros, e aí uma outra hipótese ainda externa ao processo é alimentar
fomentar lá o quilombo para que faça um grupo escoteiro, porque tem isso. A gente tem um grupo em Manaus, tem um grupo em Natal, se não me engano, São Paulo tem um também, um grupo escoteiro quilombola. Rio Grande do Sul. Lobos. Marcos. Isso. E vamos ver aqui os dois últimos indagações, depois eu leio o chat para ti, a gente faz as considerações finais para a gente fazer aí um engajamento, né? Aí a gente já vai passar um link, Marcos, com uma das propostas, já vão pensando, a quem vai se colocar à disposição para estar colaborando com essas questões, tá? Por exemplo, presidente Ercílio Luz, outros presidentes, para a gente poder estar ampliando o grupo. Chefe, Grupo Escoteiro Maçarico, se apresenta, presidente. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Ayrton da Silva Vargas, presidente do Grupo Escoteiro Maçarico de Chapecó. Só queria fazer uma consideração aí ao doutor Marcos. Eu, particularmente, eu manteria a questão de energia e água em nome da União dos Escoteiros do Brasil, né? Juridicamente, eu acho que você mantém um argumento a mais para fins da posse, né? Se eu rebater isso e tentar transferir isso de imediato para outra entidade, ou para o Estado, ou para a União, eu penso que uma análise me levaria a uma análise que eu estou admitindo a posse pelo quilombo, né? Então, a partir do momento que eu tenho ali registrado, eu continuo mantendo água, mantendo luz, eu continuo brigando, insistindo pela posse, né? Então, minha consideração a respeito. Com relação à indagação do colega ali a respeito de uma eventual sucumbência, a minha pergunta, doutor Marcos, a gente já é parte em algum processo de reintegração, talvez? Reintegração somos autores. Ok. Então, há possibilidade de sucumbência nessa ação. Na ação civil pública, não somos terceiro, não somos partes, nada, né? Não, por enquanto, nós somos só interessados, né? Aí não teria o ônus com relação a isso. É isso que eu queria... Na ação possessória, via de regra, o imóvel ele não tem valor aferível, né? É um bem público, né? E o valor da causa ele foi colocado para fins fiscais lá o valor de um salário mínimo, né? Então, via de regra, a sucumbência não seria algo assustador, assim, via de regra, né? O valor da causa não foi atualizado nem nada. Sim, claro. O doutor mencionou que a primeira análise jurídica foi pelo indeferimento da assistência judiciária ao EB. Não, foi indeferimento para liminar de reintegração de posse. Sim. Não houve análise ainda quanto ao pedido de assistência judiciária, né? Não. Ok. Obrigada, Ayrton. Obrigado. Martina, Débora. E aí a gente vai para o chat e vai finalizando esse tema, tá? Boa noite, eu sou a Débora, do Grupo Escoteiro Brusque. Só uma dúvida que eu já vi até que apareceu em perguntas ali no chat. Eu entendo que, né, manter lá a água e a luz talvez seja importante do processo, não entendo nada de jurídico, mas entendo de custos, né? Então, eu imagino que isso esteja gerando um custo talvez até alto para a regional, para manter esse valor, essas contas em nome da regional. Afinal, se a regional não pagava, o débito é dela e a negativação do nome também é dela, porque eles não estão interessados nisso. Então, eu acho que isso também é um ponto que precisa ser avaliado, né? Tem a questão jurídica? Tem, mas às vezes está gerando um custo tão alto mensal que transferir para a União possa ser uma questão a ser levantada que vai ser não interferir tanto assim no processo, né? Isso precisa ser bem analisado. Ok. Vou pegar só o número do processo que vou colocar no chat. Isso, pode colocar depois nos grupos dos presidentes também, tá? Débora, sim, esses custos a gente tem levantado, então só para ir para as considerações, né, Débora? E até o Nelson que perguntou do provisionamento, da articulação política, né? A gente tem um provisionamento institucional, isso já foi
organizado desde a da outra gestão, quando a gente já recebeu a diretoria sobre isso. E é muito importante que a gente tenha claro, né, que essa comissão que o Marcos coordena, além de pessoas com entendimento jurídico para nos orientar também, ela também traz um grupo de articulação parlamentar mesmo. Nós temos vereadores, nós temos pessoas com contatos direto com o secretário de governo, nós temos todas as pessoas que possam nos ajudar com essas extensões. Quando nós começamos com esse movimento, né, Marcos, mesmo antes da eleição, foi um grupo de pessoas que começaram a se juntar, Jardel, Marcos, Vanderlei, eu, Felipe Fortes, do Desbravador, e várias outras pessoas, porque a gente também ficou sabendo numa passagem, assim, de conversa durante o Jamboree, e nós começamos já a fazer essa articulação, né? E nós conseguimos, o Roberto, o Bento também participaram conosco a todo momento quando conversávamos, nós conseguimos conversa com o Vicari, né, com o doutor Vicari, né, que nós conseguimos com o Esperidião Amin, por meio de Jardel, então a gente tem feito com todas as frentes possíveis de trabalho com essas articulações, tá? O que eu vou sugerir aqui, esse tema não esgota nessa reunião, hoje mesmo a gente já teve uma outra notícia que nos dá um outro encaminhamento, outras possibilidades. O que eu vou pedir para vocês é que, no nosso grupo de WhatsApp do Conselho Regional de Presidentes, os presidentes que têm interesse em trabalhar nessa comissão, junto com o Marcos e com a diretoria regional, se coloca à disposição. Então, entra ali no grupo e fala assim, Marcos, quero fazer parte da comissão do Campo Escoteiro. Ponto, o Marcos vai entrar em contato, vocês vão fazer parte, a diretoria nomeia, ou se não desejarem ser nomeados, não tem problema, mas é importante que vocês venham fazer parte nessa discussão, tá bom? Então, eu vou pedir para a gente dar esse encaminhamento agora, e, por favor, né, todo mundo, mas nós vamos abrir, obrigada por nos avisar, nós vamos abrir, tá bom? Para desbloquear o grupo nesse sentido. O presidente da Anchieta lembrou isso para a gente. Obrigadão, viu? Então, a questão, é o Anderson, né? Mas a questão a gente vai dando esse encaminhamento, ok, pessoal? E eu quero dizer, além do grupo escoteiro, e a terceira, que está de aniversário hoje. O Marcos está de aniversário hoje também, né, Marcos? Então, parabéns, né? Novamente, muito obrigado, mas que tenha bastante saúde, porque o trabalho não finaliza agora. Ele só começa, mas também aproveite, né? Esse novo ciclo que se inicia com a sua família, com o seu grupo escoteiro, que Deus te conceda muita saúde e alegrias nesse ciclo que se inicia. Agora, podemos dar encaminhamento, né? E para dar continuidade na pauta de hoje, rapidamente, o diretor administrativo financeiro Francisco e a diretora vice-presidente de Relações Institucionais Malisa, eles vão trazer para vocês algumas questões do que a gente já trabalhou nesses 72 dias, e também vamos falar sobre um projeto piloto da CAR, da Contribuição Associativa Regional. Boa noite, Vanessa, boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Vamos rapidamente, né, como a Vanessa comentou, um pouco mais de 70 dias, né, trabalhando. Como primeira ação, a gente buscou fazer uma revisão em vários contratos e, enfim, resoluções e normativas, né? E estamos trabalhando nisso. Para trazer um parecer bastante técnico, né? Então, nós tínhamos um contrato de aluguel de veículo, que era utilizado principalmente para a questão de expansão, né, dos grupos escoteiros do Estado. Esse contrato a gente entendeu por bem cancelar, né, gerando uma economia de quase R$ 3.500 mensais. Tínhamos também um contrato com uma empresa de marketing. Hoje estamos com uma equipe CAEREC, coordenada pelo Danilo, com vários voluntários, e esse contrato também tinha um valor de R$ 3.800 mensais. Então, nesse momento, a gente entendeu que poderia estar cancelando ele. Fizemos, além disso, uma revisão no contrato de limpeza do escritório regional, né, em conversas com os profissionais, lá com o Roberto,
entendemos que a gente podia também revisar lá, fizemos novos orçamentos, e geramos ali mais uma economia de R$ 1.208, gerando um total mensal aí de quase R$ 8.500 mensais. Então, nesses primeiros meses, foram essas ações financeiras, né? Se pensarmos anualmente, isso dá quase R$ 102 mil. São valores que, obviamente, a diretoria traz para que a gente possa trazer atividades mais baratas para os grupos, né? E não precisar onerar em cursos, enfim, atividades para jovens, para que essas coisas precisem desses valores, né? Além disso, fizemos a revisão da norma de reembolso, né? Reembolso tanto de quilometragem, quanto alimentação, quanto hospedagem. Então, foram feitas pesquisas de mercado, né? Tanto em hotéis padrão IBIS, né? Então, a gente fez a redução ali, fez uma tabela progressiva de valores para reembolso de quilometragem, para chegar o mais próximo à realidade possível, e tudo isso pensando em poder atender quem se dispõe a ser voluntário, né, para trabalhar para a região, mas também atender todos aqueles outros associados que pagam a sua contribuição associativa. Outras importantes ações que a gente entende são as revisões dos valores de cursos, né? Estamos bem atentos a essas questões para trazer cursos mais acessíveis. Avaliamos também a questão do Fundo Regional de Formação. Então, num primeiro momento, a gente reduziu esse valor para R$20, né? Ele era 40 e 30, reduzimos para 20, para a gente poder entender também o fluxo de caixa, o fluxo da movimentação, e poder analisar se nesse valor ele é compatível. Outra ação importante que a gente entende é que hoje os empréstimos de materiais, os materiais que a gente tem disponível no escritório regional, eles estão saindo sem qualquer custo para o associado. Então, é feito um levantamento, faz o pedido, se a gente tem o material e tem ele disponível, a gente está fazendo um empréstimo sem qualquer custo. Obviamente, né, que tem a responsabilidade do uso, se for estragado, né, tem o contrato lá, enfim. Mas o empréstimo hoje ele também é sem custo. Malisa, eu acho que a parte do CAR, a gente deixa aberto se alguém tiver alguma pergunta, mas a parte do CAR, então a Malisa vai apresentar nosso projeto piloto. Vamos lá. Boa noite a todos. Como o Chico falou, né, é um projeto piloto, mas ele é específico, ele é referente ao processo da emissão do boleto da CAR, né, então dos relatórios. Então, isso foi um pedido de muitos grupos, né, para que a gente simplificasse aquele processo onde os grupos recebem um relatório do escritório, onde eles verificam se todas aquelas pessoas, né, os membros estão ativos, e aí eles emitem um novo relatório através de uma planilha e mandam para o escritório. Então, para simplificar esse processo, nós vamos lançar agora, então, é uma resolução provisória, onde estarão 5 grupos, né, nós contratamos 5 grupos, vão participar desse processo, de modo de a gente testar, para ver se vai dar certo, mas com o objetivo de simplificar o processo. Né, então, esses grupos, eles passam a não mais receber o relatório, ou seja, a responsabilidade parte a ser do grupo, de que seu Paxto esteja atualizado, né, então, quando a emissão do boleto, ela é feita através do financeiro do escritório regional, ela é verificada, né, então, o Paxto direto do grupo, quantos membros estão ativos, e aí ela vai, então, emitir, referente àquele número de membros, e vai enviar ao grupo, onde o grupo, né, ali no dia 10, vai fazer o pagamento do boleto, ou caso os grupos que tenham a Celesc, né, então, às vezes tem a devolução do saldo, não é emitido boleto, mas, de igual forma, não precisa emitir um relatório, né, de ficar indo e voltando os relatórios. Então, tanto quando houver, né, ali um saldo de devolução da Celesc ou a emissão do boleto, vai ser através diretamente do Paxto dos grupos, quantos membros têm ativos. Vão existir várias perguntas, né, sobre se vai dar certo, né, todo esse processo. Por isso, então, a gente vai fazer esse teste primeiro, né, um teste piloto com 5 grupos durante um período,
para a gente avaliar, né? Então, a gente precisa fazer essa avaliação para o escritório, para ver se o escritório vai dar conta, se vai funcionar, por conta da emissão do boleto, para ver se os grupos, né, se vai realmente facilitar para os grupos, a questão de manter seu pacto atualizado, né, de chegar, então, de receber o boleto ou receber o saldo, né, para aqueles que têm a Celesc. Então, a gente vai fazer esse período agora de teste e aí fazer todas essas avaliações. Nós, né, acreditamos que vai dar certo, porque realmente é para simplificar o processo desses relatórios referente, né, ali à emissão do boleto, e aí após esse período a gente volta, então, né, com todas as análises para então fazer, para que todos os grupos da região de Santa Catarina possam ter essa forma mais simplificada da emissão dos boletos. É isso, então. Se alguém tiver alguma pergunta, mas como eu coloquei, a gente vai passar ainda agora por um processo aí de teste. Então, acredito que as perguntas a gente pode até deixar depois do período de teste, que a gente já vai ter todas as respostas. E até se alguém já tem alguma coisa, algum ponto, né, Marisa, para observar durante esse período de teste, vocês procurem a Marisa ali no nosso grupo de WhatsApp e falam, Marisa, observa isso, enquanto vocês estejam fazendo esse movimento com os grupos escoteiros, porque às vezes você já tem alguma experiência ali que você já pode desenvolver a nossa pauta de olhar para esse tema. E também, né, Chico, acredito que um ponto importante, você e o Mário José, que são diretores de patrimônio, com os coordenadores, que é o Rude e o Fábio, que cuida do escritório regional, sobre empréstimo de material, para a gente é muito importante reforçar que quando vocês nos pedem, né, isso vocês vão sempre estar recebendo, então, para não ser só antipático por e-mail, eu vou justificar, de repente, esse sentimento que pode ser gerado, que às vezes vocês vão nos pedir assim, corda para rapel. Então, a gente vai responder assim, não orientamos que essa corda possa ser utilizada devido ao armazenamento, a gente não sabe o período que está lá. Então, assim, é importante que vocês olhem no material, cuidem do material, né? Então, vocês sabem também que a Marisa está atualizando, junto com o Mário, a atualização sobre empréstimo de material, então, embora não tenha taxa, é importante que vocês tenham cuidado de registro desse material, para que depois, se a gente entender que a gente precisa conversar com o presidente para a cobrança do material, caso venha danificado, a gente possa fazer essa conversa, né? Nós acreditamos muito que a gente fala muito nos nossos princípios, então, que a gente tenha esse material para a utilização dos grupos escoteiros e que a gente vá conseguir realmente a colaboração de todos os adultos do movimento escoteiro que, assim, fizerem uso do material, né? Isso é muito, muito importante, que a gente realmente está acreditando e zelando nessa nossa relação que está se construindo nesse momento. E também, outra coisa que o Roberto sempre vai orientar, a pedido da diretoria e o escritório regional, é os horários de retirada, os horários de entrega, né? Claro, o material sempre limpo, organizado, todos nesse sentido. Então, sempre entendendo que quando a gente precisa de um material, a gente vai precisar também se adequar em algumas questões para retirada ao uso. Né, Roberto? Também já é uma máxima, né? Se vai retirar 30 coletes salva-vidas, é um exemplo, 2 pranchas de surf, aquelas Moribug que tem lá, mas vocês precisam também nos levar a gente para carregar o material, né, gente? Então, conforme o volume, as pessoas que retirarão o material precisam se organizar para essas demandas. Chico, tá contigo, eu sei que tu ia falar alguma coisa sobre isso. Não, Vanessa, eu só lembrei da questão dos materiais ali, né? Foi falado da corda de rapel, enfim, equipamentos de rapel. A gente quer ter um cuidado específico com esses equipamentos que, vamos dizer assim, que causam risco à vida, né? Então é muito diferente emprestar uma corda de rapel do que emprestar um rádio comunicador, né? Essa é a questão que às vezes a gente pode barrar a questão do empréstimo desses materiais. Tanto só lembrando que a gente, com a parceria do Jacimir, ele levou para o Corpo de Bombeiro, né, a questão das cordas e tudo para fazer os testes e ver se elas estão de acordo. Mas sempre a gente vai ter esse cuidado com esses materiais que podem causar qualquer risco, né, aos associados, às crianças, aos jovens, enfim. É isso aí, Vanessa. Imagina. Alex. Uma pergunta, essa iniciativa, aliás, parabéns pela iniciativa, Vanessa, gostei bastante.
Essa iniciativa dessa reunião, ela vai ter uma periodicidade? Você pretende fazer a cada quanto tempo? Sim. Obrigada, Alex. Conforme a resolução, a periodicidade é pelo menos, no mínimo, uma a cada 3 meses, né? Você sabe, vou até pegar aqui, ó. Isso. Tá? Então, e ainda assim, como a gente colocou ali, né? O Marcos apresentou, várias pessoas contribuíram, e a gente entende que mais pessoas podem fazer parte da comissão. Então, por exemplo, o povo agora levantou uma questão, vou dar só um exemplo já para ilustrar, que eu já dou um exemplo, já respondo a pergunta e a gente já fala um pouco sobre isso. Conseguimos uma lista de material que tem disponível para empréstimo? A gente está tentando organizar isso, tá? Mas a gente precisa de mão de obra mesmo. Então, eu até falei para o Mário, vamos pegar ali um grupo de voluntários, vamos fazer uma manutenção, vamos organizar. O Fábio também está fazendo isso, porque nossa intenção, é realmente publicar essa lista de material no site, do que a gente tem disponível para empréstimo. E sim, as reuniões elas vão continuar com a periodicidade, com a pauta, como eu coloquei, e com os grupos de trabalho nesse sentido, tá? Por isso que é muito importante a presença do presidente, porque não é uma reunião pontual, é algo que a gente vai se desdobrando nessas ações, né? Por exemplo, a gente tem um tema que a gente quer trabalhar com os presidentes, que eu só vou trazer e ilustrar, que vai ser bem específico, sabe, Alex, sobre gerenciamento de conflitos, trazer informações que também os presidentes às vezes precisam para tomadas de decisão dentro dos grupos escoteiros. Então, realmente, a gente acredita que esse movimento com os presidentes ele vai ser muito salutar para o crescimento da instituição, para o fortalecimento dos grupos escoteiros nesse sentido, tá? Por favor, Adriano. Isso, não, só porque eu escutei bastante a situação só presidente, e eu penso que a gente poderia iniciar uma conversa, não precisa ser decidido hoje, mas é porque entendemos que os grupos escoteiros, eles são geridos, no mínimo, por 3 diretores eleitos. E na ausência, de repente, do presidente, para que represente aquele grupo escoteiro, através de uma reunião daquela diretoria, pudesse indicar um outro membro da diretoria eleito para estar representando o grupo escoteiro. Acho que, nesse sentido, a gente conseguiria mais pessoas, inclusive, de repente, outros que tenham expertise aí para alguns grupos de trabalho que possamos formar. Obrigada, Adriana. A gente vai anotar essa sugestão, tá bom? Joia. Grato, obrigado. Vamos lá, então. Agora, a gente vai convidar a diretora Alessandra e a Ana para apresentarem para vocês um trabalho que elas estão organizando no próximo mês, que acredito que elas também vão provocar, né? Provocar no sentido de atender mesmo essa demanda, que são dos diretores de métodos educativos, com a equipe de programas, adultos, né? A gestão. Então, eu vou convidar a Ana e a Alessandra aí para estar apresentando todo um trabalho que tem sido feito e organizado para iniciar agora, no mês de junho. Por favor. Olá, boa noite, tudo bem? Ana, posso começar a falar, depois você fala? Claro, claro. Então, tá bom, querida. Bom, eu acho que antes da Ana conversar com vocês sobre um pouquinho dos cursos, acho que é importante acalmar o coração de vocês um pouco com relação à atualização do programa, né? É algo que está todo mundo esperando, as perguntas estão vindo, mas eu gostaria de deixar um pouco claro para vocês como é que está sendo a nossa estratégia de trabalho, para que vocês entendam também como que vai ser daqui para frente a nossa agenda. Então, depois que nós viemos do Congresso Nacional, eu, a Ana, junto com toda a equipe da diretoria, nós decidimos que primeiro nós íamos trazer a atualização do programa para os nossos formadores, né? E isso no encontro da equipe regional de gestão de adultos, que nós vamos fazer nesse mês, tá? Depois disso, aí sim, nós iríamos levar as informações junto com os nossos formadores para os demais, né? Até porque as informações que nós temos hoje, elas são muito restritas, né? Nós não temos os manuais ainda, então não adianta a gente sair falando sobre achismo. A gente quer falar as coisas, as informações corretas como nós vamos receber. Já estamos recebendo? Sim, mas ainda são limitadas
para que a gente consiga estar fazendo algumas oficinas mais a fundo nos assuntos, tá? Mas, com essas informações que nós já temos, eu e a Ana, a gente sentou, montamos um cronograma, montamos uma agenda e vamos estar lançando os nossos webinars ainda nesse mês, tá? E nós vamos até setembro. E ali nós vamos trazer 8 temas para vocês, tá? Então, assim, eu acho que vai ser esse momento de tranquilizar um pouco os coraçõezinhos, né? E isso eu peço um pouco da ajuda de vocês também. Eu acho que esse é um momento de calma, né? E o que nós temos que fazer é abrir a mente, receber a informação para depois a gente sentar e discutir, tá? Mas então, assim, a gente está montando, para vocês não acharem que a gente está esquecendo da atualização, que alguns já vieram nos questionar, mas não saiu nada ainda da região, né? Mas é justamente porque nós queremos dar essa formação para os nossos formadores, né? Então, essa parte é muito importante, tá? Então, como eu falei, vamos iniciar nesse mês e vamos, então, até setembro. Logo, logo, vocês vão estar recebendo, então, todas essas datas com as informações dos temas. Ana, vou deixar contigo um pouquinho. Estrategicamente, né, Alessandra? Boa noite a todos. Estrategicamente, a gente deixou até setembro, porque justamente setembro é o mês que vão ser lançados, né, todos os manuais, né? Então, a gente encerra setembro com a vinda dos manuais. Então, vai ser muito bom, tá? Ninguém tem essa pressa toda, né? Nós temos um tempo hábil bem grande e só realmente para acalmar os corações, porque todos estão muito preocupados, todos estão muito sedentos, né, por essas informações. Então, a gente vai estar passando para vocês a conta-gotas, né, cada mês um pouquinho, tem mês que vai ter 2, tem mês que vai ter 1, mas até setembro vai estar concluído. Gostaria de passar a palavra ali para o Adriano, para depois continuar. Ok? Não quer mais falar, Adriano? Oi, Ana, não, foi sem querer, mas depois de todos os assuntos ali eu faço outro comentário. Ah, ok. Então, assim, eu queria também aproveitar e falar um pouquinho com vocês, né, sobre as mudanças aí nos cursos, né, como o Chico falou, a gente conseguiu deixar os valores mais atrativos para que todos os grupos escoteiros possam estar, né, participando desses cursos de formação, e a gente também está levando os cursos mais próximos de vocês, conforme a gente combinou lá no início, né? Que a gente iria levar mais próximo. Então, todos os cursos que já tinham no calendário, a gente duplicou eles, né? Eu acho que vocês perceberam que todos foram duplicados, aqueles que saíram aqui, saíram lá no Oeste, e a gente também está lançando outros cursos, né? Como agora está saindo piloto do preliminar totalmente presencial, né? Em alguns distritos. Estamos lançando muito em breve aí o curso técnico padrões de acampamento, né? A gente entrou em contato com os distritos que teriam interesse, e os distritos que tiveram interesse já estão se organizando. Agora, dia 2 e 3 de agosto, provavelmente vão aparecer esses primeiros cursos técnicos padrões de acampamento, né? E por que isso? Porque a gente sabe que depois da pandemia nós tivemos uma dificuldade muito grande na parte técnica, né? E agora, com a atualização do programa, a gente vai trabalhar muito essa parte técnica, né? Vai voltar com força total, e nós precisamos que os nossos chefes de tropa, que os nossos chefes de lobinho, que os nossos chefes, até mestres pioneiros, os dirigentes, saibam, né, como se monta um campo, como se monta um toldo. Então, é isso que a gente está querendo levar para vocês. A princípio, seria isso que eu queria estar compartilhando com vocês, mas estou à disposição, quem tiver dúvidas, que quiser me mandar mensagem no privado, estou à disposição.
Chefe, boa noite. É o Maico, presidente do Curtiering de Blumenau. Gostaria de fazer uma pergunta. Referente aos cursos avançados, eles estão ainda centralizados nos campos escoteiros ou vão ser descentralizados para as unidades locais? Isso é muito importante porque o desenvolvimento de cada chefe, tá, depende do deslocamento. E, às vezes, o deslocamento é muito longe e a gente não consegue levar os chefes para esse evento. Então, eu, em conversa com a Vanessa, nossa presidente, né, eu conversei com ela disse que, de repente, seria descentralizado entre os grupos, porque tem grupos escoteiros que a gente possa, como o nosso, por exemplo, comportar tranquilamente qualquer curso avançado, tá? Sem problema nenhum. E eu gostaria de saber se existe essa possibilidade para a gente poder se programar também para, de repente, até usar o nosso grupo, o Curtiering de Blumenau, tá? Para qualquer curso que esteja disponível. Oi, Marcon, que bom, né? Boa notícia. Alguns grupos escoteiros já nos procuraram, já colocaram a sede à disposição, né? Então, hoje nós não temos o nosso campo escoteiro de Florianópolis, então não temos como centralizar mais isso ali, né? Claro que Xaxim, né, vai lá para o oeste e vai continuar saindo por lá, né? Ali no campo escoteiro, como no grupo escoteiro Chapecó também, né? Mas aqui na nossa região, nós vamos, sim, estar proporcionando esses cursos. Não vão sair, provavelmente, todos na mesma cidade, talvez escoteiro e sênior numa, né? Dirigente, lobinho, pioneiro noutra, né? Mas é muito importante a gente ter isso, esse feedback de vocês, né? Dos grupos escoteiros que têm condições de oferecer para a gente, né, para realizar esses cursos avançados. Tá? Agradeço muito, Maicon. Obrigada, Ana. Obrigada, Ali. Adriano, quer falar agora ou no final? Oi, Vanessa. Não, posso comentar agora. Enfim, eu penso que a situação eleitoral acabou lá atrás, e o que a gente puder contribuir, a gente fica à disposição. Eu quero ficar à disposição da Ana, à disposição da Ali. Eu acredito que outros no estado de Santa Catarina que também participaram dos debates acalorados e a construção dos novos manuais de PUR, enfim. O que a gente puder contribuir para setembro, antes de setembro, ou que a gente possa auxiliar em algo na disseminação e tirar dúvidas dos porquês de cada regra, de cada alteração, de cada citação, mesmo que muitas vezes nossos votos também foram vencidos dentro das instituições quando a gente trabalhava nas deliberativas, mas que a gente possa juntos ser também pessoas que possam ajudar a esclarecer os fatos de cada item deliberado de alteração, seja do programa educativo, PUR, ou qualquer documento da instituição. Fico à disposição. Obrigada, Adriana, porque é sempre importante falar sobre o que é institucional e não pessoal, né? Então, exato, fica muito tranquilo quanto a isso. E ainda, além de tudo isso, né, gente, quanta coisa vem sendo feita, e claro que todos os webinars, já chamamos os membros do CAM, que foram organizados todos os materiais, né? A instituição investe muito para as equipes de programa educativo em nível nacional e de gestão de adulto, financeiramente. Todo esse conhecimento é construído com os nossos recursos, né? Então, a gente tem que saber utilizar e otimizar cada vez mais tudo isso. Mas eu até lembrei de uma coisa muito importante agora, né? Quero agradecer ao presidente do Grupo Escoteiro São João Batista também, que nos acolheu no grupo dele todo fim de semana para o curso intermediário que nós tivemos lá, foi maravilhoso. A gente conseguiu o ginásio, a gente que eu falo por meio dele, né?
do grupo escoteiro, ginásio, o grupo escoteiro, até o lugar dos idosos a gente foi. E, Maicon, muito contente estamos de saber que mais um grupo escoteiro quer nos apoiar e nos ajudar nesse sentido em possibilitar os cursos, né? Porque para a gente é muito importante saber que esse movimento está sendo construtivo e positivo nos grupos escoteiros, porque a gente tem feito todo um trabalho, né, a Ana Lúcia, junto com o Francisco, o diretor administrativo, para que realmente os cursos tenham sustentabilidade, né, financeira e de conhecimento para os nossos adultos. E, principalmente, né, agora vai ter o Catar, cadê o pessoal da modalidade do ar, né, Ana? A R$130 em Florianópolis. A gente tem todo um movimento dos editais trabalhando para que a gente possa abrir instituição. A cada edital, claro, a gente também está aprendendo, a nossa instituição não tinha na nossa região esse hábito, então a gente vai melhorando, né, Chico? Como que desempata, né? Então, um critério que a gente já pensou junto da diretoria, se uma pessoa já faz parte de uma equipe, então deixe outra participar, né? Então, tudo isso a gente vai melhorando e vai construindo com todas as pessoas dentro da instituição. E um outro ponto muito, muito importante, que quando a Ana traz sobre o Campo Escoteiro Padre Edgar, cadê a Leonice? Leonice, eu tenho coisa boa para te contar. Depois da nossa visita no Oeste, a taxa de uso do campo, que bom que o Gralhas de Aço já estão inscritos para o Catar. A gente fica muito feliz, Naira, porque a gente trabalhou muito para que isso acontecesse, tá? Ah, tu tá aí, então, Leonice, de Flor de Araucária, né? A gente, é muito importante comunicar todo o estado de Santa Catarina que a taxa de campo do Campo Escoteiro Padre Edgar para qualquer atividade escoteira e para qualquer atividade com fim escoteiro, ele não é mais cobrado. Nós só estamos pagando a taxa, cobrando a taxa de limpeza dos galpões, tá? Então, assim, o Alex do Garapuvu quer acampar no Campo Escoteiro Padre Edgar. Aquela taxa diária que se tinha do campo, para o escoteiro não é cobrado, para o grupo escoteiro não é cobrado. Então, a gente, né, também não vai ser cobrado empréstimo de mesa do campo, empréstimo de cadeira, porque a gente entende também que todo mundo vai zelar pelo seu próprio patrimônio, né? Esse patrimônio é dos escoteiros de Santa Catarina. E tem um outro ponto que o Chico falou, mas acho que é bem importante, porque é uma mudança de cultura importante da nossa instituição, que é na resolução de contas, almoço, se você falou, você me desculpa, Chico, mas eu vou reforçar, porque a gente fica feliz com pequenas ações e a gente precisa comunicar elas com muita clareza, né? E muita força, na potência que a gente acha às vezes que tem. Mas na questão de prestação de conta, a gente também alterou a norma administrativa, né, Chico? Na questão do hotel. Se o evento oferece alojamento, a gente não restitui hotel. Né? Então, se tem alojamento, todo mundo fica em alojamento. Claro, se alguém querer ficar no hotel, fica por sua conta e seu risco, vamos dizer assim. Mas isso não será mais diluído das contas dos grupos escoteiros que participam dos eventos, né? Então, se tem alojamento lá do ginásio para todo mundo fica lá. Diretoria regional, palestrante, cursante, né? Claro, só se a gente trouxer o Cortella, né? Aí ele não vai ficar no alojamento, a gente já sabe disso. Mas também, quando a gente tiver dinheiro para isso, tá tudo bem. Então, vai dar tudo certo. Mas só para vocês comunicarem que a gente está realmente ajustando as práticas do micro para o macro. Tá? A nossa intenção realmente é trabalhar para os escoteiros de Santa Catarina, para os garotos que estão lá na ponta, para que os cursos se tornem mais acessíveis e cada vez mais acessíveis. Né? Então, para a gente é muito importante. Leonice, todos os distritos que a gente já visitou e todas as pessoas que a gente já conversou, eu falo da Leonice porque eu estou devendo para eles um termo de cooperação entre as 3 regiões do estado, que já está encaminhando, tá? Já está encaminhando para que os grupos escoteiros de fronteira possam fazer atividades de maneira mais rápida, né, Leonice? Mas também a gente escutou muito sobre essas questões das atividades, dos distritos interdistritais,
dos clãs pioneiros, muito sobre como fazer e sobre não é a dificuldade, mas a complexidade, essa é a palavra, complexidade que a nossa resolução apresentava. Então, eu vou convidar o Rodrigo, que é o diretor de crescimento, para que ele mostre as alterações, né, sobre a questão das alterações da resolução 004, que a gente foi, limpou, voltou, vai, para, pensa mais um pouquinho, parecia que ela para um pouquinho, descansa um pouquinho e continua. Vamos lá, Rodrigo, tá contigo, tá? Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com todos vocês. Acho que é sempre um privilégio a gente se reunir e quando a gente fala de melhorar a nossa instituição, acho que todo mundo pode se engajar e trazer muita coisa boa. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se tá aparecendo aí. Já não, né? Acho que não, né? Ainda não, Vigano. Tá carregando. Espera aí, deixa eu publicar de novo aqui. Então, a gente escutou bastante aí os grupos, os distritos com relação, ele vai carregar aqui o arquivo, está demorando um pouquinho, mas os distritos e grupos reclamavam e colocavam muito sobre a resolução 004, sobre a questão de burocracia no processo de uma solicitação de atividade, de complexidade, de avisa o Joãozinho, de avisa o Manuel. Então, a gente quis trazer uma forma mais tranquila e mais prática. Acho que assim, essa é a palavra. O pessoal falou muito sobre burocratização no processo de solicitar uma atividade. Então, a resolução 004 era uma resolução que trazia isso, né? A definição do que era uma atividade conjunta, intergrupo, distrital, interdistrital e assim por diante. Então, isso aqui passou por várias mãos, inclusive por alguns advogados jurídicos, para poder dar um embasamento também em algumas questões, e a gente deixou ela muito mais clean, essa resolução 004, onde depois eu vou compartilhar ali no grupo dos presidentes, a gente vai compartilhar também lá no nosso site, depois eu vou compartilhar também com os coordenadores distritais, para que eles também, porque são as pessoas também envolvidas no processo. Então a gente tentou deixar o mais clean possível, o mais tranquilo para todo mundo. Obviamente que a gente traz aqui um fator bem importante, que é a questão da responsabilidade, que quando a gente fala de atividade conjunta, qualquer atividade que envolva dois grupos escoteiros ou mais grupos escoteiros, ela é uma atividade conjunta e a responsabilidade é das pessoas ali do presidente daquele grupo que autorizou. Então a gente colocou aqui, deixou claro que atividade conjunta, distrital, interdistrital, são responsabilidades daqueles presidentes que estão ali naquela situação, certo? Então, a gente quis trazer uma coisa mais clara e a questão também de autorização, certo? Então, quando for uma atividade conjunta, distrital, interdistrital, isso fica muito mais uma comunicação aos coordenadores distritais e com a questão da diretoria regional, a gente também traz o ponto de que a gente precisa apenas de uma comunicação, certo? Porque a diretoria regional recebia lá, a gente vai fazer uma atividade com tantos membros e a diretoria regional vinha para a diretoria regional autorizar, mas a gente não tinha muito embasamento, não tinha muita nem informação sobre a atividade. Então a gente deixou um pouco mais tranquilo, certo? Porque o nosso objetivo da atividade é que seja realizada para os jovens, para que tenham boas atividades. E se a gente burocratiza isso, ou deixa cheio de pedidos, pedido disso, pedido daquilo, autorização, a gente, na verdade, acaba inibindo, às vezes, de fazer uma boa atividade, porque é tanto processo. Então, para facilitar isso, a gente deixou ela bem mais clean, certo? Não vou falar tudo sobre ela aqui, então, assim, para vocês verem, ela ficou muito mais clean, eu vou compartilhar ali com vocês. E aí, se surgirem dúvidas, podem nos acionar, podem perguntar, mas o que a gente quis era isso, era trazer uma praticidade e uma desburocratização desse processo da autorização. Pode falar, Ayrton, mas, clean é a palavra do momento, hein? Clean, mas clean. Vamos lá. É só uma pergunta. Bonitão, sendo chefe bonitão, né? Não tem jeito. É uma princesa. É só uma pergunta. Quando se tratar de dois grupos, pela resolução aí, uma atividade conjunta, né? Mas forem dois grupos de regionais diferentes,
O nosso caso aqui, a gente é vizinho aqui de Nonoai, Planalto, Rio Grande do Sul, Frederico, são próximos, então a gente acaba tendo contato aí com esses grupos, né? Uhum. Aí a gente faz um muro e separa. Tô brincando, Ayrton. Eu tenho uma resposta boa. Tem o Rio Uruguai já, que é suficiente. E o Daniel, esposo da Leonice, que está aqui, né, Leonice, do Grupo Escoteiro Araucária, quando nós estivemos em visita lá no extremo oeste, São Lourenço, nós fomos conversar sobre, eles nos provocaram muito sobre isso. Mas como a gente já percebeu que o Daniel era uma pessoa muito sabida, porque já casou com a dona Leonice, né? Então já deu o primeiro acerto, já mostra, né, Leonice, para que veio no mundo. O que acontece? Ele escreveu em uma noite um acordo para os 3 presidentes das 3 regiões escoteiras da nossa área geográfica assinarem. Os grupos escoteiros que fazem fronteira vão ter um procedimento de como comunicar as diretorias regionais. Então, vocês ali do Oeste, a Leonice luta com o Oeste, o Rio Grande do Sul, com o Paraná, a gente já tem um documento que um presidente já assinou, o outro já está assinando, e logo a gente publica para vocês também. Vai ser comunicado por e-mail também, tá bom? Bem tranquilo vai ser. Eu só estou perguntando isso porque a gente está programando, está pensando em um acampamento com o grupo Jandaia de Planalto, Rio Grande do Sul. Sim. Né? E eles já participaram conosco no último elo, né, com o Distrito Oeste, e o nosso grupo está pensando em fazer um acampamento com eles. Né? Aí vocês vão mandar para a gente, o Rio Grande do Sul vai mandar um e-mail para eles. só com a comunicação, né? Só para comunicar. Porque já vai ter um acordo entre os estados. Massarico comunica a Regional Santa Catarina e eles a Regional Rio Grande do Sul. Isso. É isso? Isso. Ok. Entendido. Perfeito. Gostou? Então, alguém perguntou ali se entra em vigor a partir de hoje. Já entra em vigor a partir de hoje, já está aprovada em ata da diretoria. A gente vai publicar aqui, vai publicar no site. A gente só vai subir a ata amanhã. Tá bom. Então tá bom. Vale a partir de amanhã. Ninguém vai fazer atividade hoje. Ainda. Não, mas vai ser tranquilo. Tá? Então, e isso é muito importante, né? Outra coisa muito importante que o Rodrigo trouxe, entre tantas coisas que a gente vai falando, vocês veem que todos os nossos dias são muito importantes, cheios de importância, mas é que vocês percebem que ele falou que passou por uma área jurídica, né? A nossa diretoria, quando se compôs, a gente não trouxe um diretor específico jurídico, nós trouxemos uma composição de advogados de áreas específicas. Então, hoje a gente conta com um advogado da área trabalhista, a gente conta com um advogado que tem um trabalho mais afinco na questão de canal de denúncia, compliance. Então, assim, nós estamos compondo habilidades em várias áreas. Então, até fica um convite com quem tem uma habilidade aí para estar compondo com o nosso grupo, porque hoje em dia tem muitas especificidades no direito, né? Então, a gente também precisa olhar para isso. Então, a gente só queria comunicar nesse sentido. Danilo, quer fazer uso da palavra nesse momento? Está tudo tranquilo? Pessoal, vou deixar a palavra aberta um pouquinho, a gente se estendeu nessa noite um pouquinho, que a gente estava muito eufórico de tanta notícia para vocês, e diante disso, a gente faz o José Marcelo, por favor. Boa noite. Eu sou do Grupo Escoteiro IP Amarelo, aqui de São José. Uma sugestão, porque assim, essa reunião ela foi muito rica, né, na questão de juntar vários presidentes aí do estado inteiro e também com muita informação. E como ela está sendo gravada, eu gostaria de pedir que ela fosse divulgada no grupo, porque até teve uma sugestão de outro membro da diretoria participar da reunião, né? E nesse caso, se a gente tiver a gravação, a gente pode botar isso em reuniões nossas da diretoria e discutir o assunto, porque tem várias coisas aí que eu acho que cabe a uma diretoria discutir, não só um presidente tomar uma decisão, né?
Claro, José, até quero te agradecer, porque eu não falei disso, sabia que eu tinha chamado o Danilo, José. A gente quer chegar num nível de transparência e de clareza, que a gente quer conseguir que, em breve, a gente consiga transmitir essas reuniões pelo streaming, diretamente no YouTube. Então, para que os presidentes tenham direito à fala, à voz, e mais ao mesmo tempo, quem quiser acompanhar pelo YouTube, acompanhe. Nós não temos nada para esconder, não temos nada para temer, não temos nenhuma insegurança em não saber, por isso que nós estamos aqui, né, acompanhado de todos vocês, que tem muito para contribuir, muito. Então, isso em breve o Danilo já está organizando, né, Danilo? Para que a gente possa fazer a nossa reunião em tempo real e, ao mesmo tempo, tá apresentando para os associados que queiram acompanhar pelo YouTube, tá? E a gente vai melhorando. Até hoje a gente estava na gestão integrada em nível nacional, e aí vai ter uma formação de POR no webinar, né? O webinar lotou, já deu aquela confusão toda, e ainda eu comentei, meu comentário era o seguinte, que a gente precisa pensar nas ferramentas para o tamanho da nossa instituição e das mudanças que a gente quer. Mas isso não serve só para nível nacional, serve para a gente também, né? E o que tu traz realmente é de grande valia, a gente te agradece muito. E o Danilo está aqui para pensar nisso para a gente, tá bom, José? Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Obrigado pela lembrança, viu, Zé? Ô, Vanessa, deixa só eu aproveitar, já que a gente está falando. O Rodrigo ele vai encaminhar para os coordenadores distritais para que eles distribuam para os grupos escoteiros, é importante que vocês saibam disso, 2 movimentações que a gente está fazendo na área da comunicação, né? Já que eu vou aproveitar já que a gente falou de comunicação aí. A primeira delas é a construção de um banco de imagens com imagens dos nossos grupos escoteiros, dos nossos jovens, dos nossos adultos voluntários fazendo atividades. Então, isso vai ser encaminhado pelos coordenadores distritais para que vocês saibam. E a segunda é que a gente está ampliando o movimento de comunicadores em Santa Catarina. Então, todo grupo escoteiro que tem alguém que trabalha a comunicação, seja o Instagram, se faz algum texto, enfim, que faça parte desse grupo e que a gente também possa oferecer suporte para essas pessoas, oferecer capacitação. Então, já estou falando desses 2 movimentos, porque o Rodrigo vai encaminhar, né, Rodrigo? Via coordenadores distritais. Tá? Então, para que vocês saibam que isso vai chegar já nos próximos dias até vocês. E aí a gente pede para que vocês encaminhem, né, para que essas pessoas consigam fazer parte também desse movimento conosco. Acho que o Maicon levantou a mão. Sim, levantei a mão, sim. A princípio, eu queria agradecer a todos, principalmente a nova gestão, tá, que está surpreendendo com a capacitação de todos aí que estão empenhados, né? A nossa presidente, Vanessa, que está dando um show em relação à gestão de pessoas e realmente a coordenação total, tá? O Grupo Escoteiro Curtieri está muito feliz em relação ao que está acontecendo, essas mudanças todas, tá? E desejo a todos vocês da coordenação regional, tá? Muita prosperidade, com certeza. E eu acredito nisso também, tá? É uma parte que eu tenho a dizer de vocês. Maicon, muito obrigada pelas palavras, né? Isso também nos enche, né? Mas como o Chico nos lembrou, hoje faz 72 dias que a gente iniciou esse trabalho, mas a gente está muito cheio de vontade, né? Eu acredito, a gente sempre falou desde o início, nosso trabalho a gente quer realmente ter muita leveza, muita alegria. Para a gente é um orgulho, é uma honra ocupar esse lugar, não para a gente, mas pelos grupos escoteiros, pelos jovens, pelas crianças. A gente entende que todo desdobramento, né, todos os desdobramentos, eles têm sentido só para as nossas crianças e para os nossos jovens. E para a gente, assim, realmente tem sido muito intenso, e por sermos muito trabalhadores, envolvidos com os nossos grupos escoteiros e envolvidos com o escotismo em si, a gente entende ali, né, como o chefe colocou, que essa questão do hotel, do alojamento vai impactar, a gente também acredita que impacta, né? Outra questão que a gente tem feito muito é ter um cuidado
com o patrimônio, com os recursos da instituição, não que não se tinha, mas estou falando da gente, né, da gente. Então, é muito forte, porque a gente sabe que esse dinheiro se desdobra na criança, né, no adulto, que também já dá tanto, porque a gente sabe que o adulto que faz atividade, ele compra o balão, ele que compra a bola, ele que corre atrás da bola, ele que enche a bola, né, assim, ele que corre atrás da criança, que corre atrás da bola. Então, o grupo escoteiro ele é movimentado pelas mesmas pessoas que movimentam as famílias e as crianças. Então, para a gente, esse ato afetuoso mesmo e generoso que vocês nos dão sempre a nos receber, é a nossa alegria. A gente gosta mesmo de viajar, a gente gosta de ir até vocês, a gente se preocupa realmente com as pessoas do Oeste, do Extremo Oeste, as pessoas que estão distantes, até porque eles têm muito a nos ensinar, eles são muito criteriosos nas coisas como organizam, é realmente muito bonito no detalhe da estética, tudo que fazem. Eu vou jogar taco de novo, Rodrigo, com vocês. Quando eu fui visitar Criciúma, a gente já tinha passado por um monte de reunião e os escoteiros estavam jogando taco. Aí os adultos começaram a falar um monte de coisa, eu fui jogar taco com as crianças, foi aquele momento que enche a gente de energia, igual bater a sineta, Estela, do aniversário do teu grupo. Mas, gente, eu quero realmente agradecer a todos vocês, o Adriano colocou uma notinha ali sobre as atividades internacionais, né? Então, é importante que vocês observem isso, mas quando a gente está falando de fronteira, né, Tati? A gente está falando das fronteiras entre os 3 estados. E eu vou passar a palavra para a Tati e a Arte, depois eu passo para ti, combinado? Tati, contigo. Tá sem áudio, Tati. Tá sem áudio, tá sem áudio. Agora, tá ouvindo? Parabéns a todos pela reunião, né? Muito válido tudo. O que eu tinha para pedir para todos os presidentes, aproveitando dos grupos todos aí, do Jancan, tem algum grupo que tem já patrulhas? Porque assim, ó, aqui nós temos 4 sêniores que querem ir, já estão fazendo até promoções e jantares, entende? Para arrecadar dinheiro. Então, se algum grupo tem lugar para esses jovens, que podia me chamar? Tati, coloca lá no nosso grupo dos presidentes. Tá. Tá? Porque tem mais presidentes. Eu já tenho um de São Bento do Sul que está procurando, tem de Joinville que também está procurando, então já polemiza isso que o Danilo já cria uma estratégia para vocês. Tá, Danilo? De repente criar um grupo só para o Jancan, né? Que também tem alguns inscritos. Boa ideia. Tá bom? Perfeito, Tati. Obrigadão, viu? Isso aí, obrigada. Arte. Pessoal, boa noite. Eu cheguei um pouco mais tarde hoje, a vida universitária me cobra bastante. Galera, mais prazer, Arthur, diretor de envolvimento juvenil. Depois dessas belíssimas palavras do nosso presidente, só vim encher o saco mesmo. Por favor, respondam a lista de presença, ok? Para a gente ter esse controle de quem está aqui. E tá, eu mandei o link no chat, depois a gente repassa no link no grupo de presidentes para vocês, repassem para algum presidente que tenha já saído ou precisou sair mais cedo, só para a gente realmente manter esse controle. As próximas reuniões já estamos esquematizando, vai ser no YouTube, transmitido a todos e talvez seja em outra plataforma, mas isso a gente repassa também. Só isso mesmo, ótima reunião, eu pude ouvir, pelo que eu pude ouvir, várias ideias, não puxando o saco da minha gestão, mas tudo fluindo muito bem. E é isso, galera. Uma boa noite para depois, para quem fica, para quem não fica. Um ótimo tempo de trabalho para nós. Só isso mesmo. Respondam um formulário, por favor. Precisamos desse controle. Obrigada, Arte. O nosso jovem fechando a nossa reunião, então, gente, ó. Que esses jovens, eu sempre falo, né? Que esses jovens cresçam e tornem esse mundo que eles sonham possível, né? Então, gente, fiquem bem, descansem. Tenham um bom restante de noite com seus amados, com suas famílias, né? Aproveitem a semana, porque a vida é esse fio, né? A gente pode viver intensamente cada momento, é como a gente vive ela. Fiquem bem, cuidem dos seus grupos escoteiros, das famílias, e até a próxima, viu? Muito obrigada. A gente manda
a ata dessa reunião. Sempre alerta. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Tá aí? Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Agora que eu vi o Pedro. Boa noite. Tinha bastante gente na sala hoje, então por isso não dá para ver. Bota aí minha presença, porque eu não sei como se assina isso. Coloca aí minha presença, eu não sei como assinar isso, senhor presidente. Aí, ó, tá aí, ó. O Rodrigo já vai te procurar depois, o Rodrigo e a Jana. O Nelson, ó, o Nelson também tá aí. O Luiz faz ratatouille, ó. Aqui, ó. O Luiz tem que se juntar com o Rodrigo também cozinha bem. Não, o meu é só em acampamento, só. Não, mas eu aceito, é o único lugar que eu gosto. Gente, eu vou descansar um pouquinho, tá bom? Vai lá. Todo dia foi intenso. Um pai de um sênior nosso, escoteiro, faleceu hoje, né? Exato. Foi pesado, porque o menino tinha feito o curso de primeiros socorros, aí daquelas coisas que a gente nunca imagina, né? A gente fez curso de primeiros socorros com o SAMU, e quando ele encontrou o pai estava desmaiado, e foi ele que identificou o óbito, né? Então, a gente está desde ontem no grupo escoteiro com a família, o velório só vai ser amanhã, mas enfim, são coisas que a vida que a gente não controla, né? Essa é a questão, a gente só está ali para apoiar. Mas fiquem bem e descansem, viu? Aproveitem. Tchau, tchau. Valeu, tchau, boa noite a todos. Obrigado a todos, até logo.